Bom dia, sétimo ano. A aula de hoje nós vamos falar sobre os direitos indígenas. Nós vamos ver os direitos dos índios. Nós vimos nas aulas anteriores que os índios, eles sempre estiveram aqui no território brasileiro. Nós vimos que os índios eles chegaram primeiro que os portugueses. E depois da chegada dos portugueses, os portugueses imporam algumas regras para os índios seguirem, fazendo com que os índios deixassem alguns costumes, algumas crenças e algumas tradições de lado para adaptar com a cultura portuguesa. Nós vimos que os portugueses, que o europeu, eles escravizaram os índios, eles trouxeram doença para os índios, muitos índios morreram. Então, os índios que sobraram, os poucos índios que sobraram depois da chegada dos portugueses, demorou um tempo para eles conseguirem seus direitos perante a lei. Por quê? Porque as pessoas viam os índios com outros olhos, as pessoas não viam os índios como pessoas normais. Então a sociedade, ela discriminava o índio, porque veio lá do comecinho, quando os portugueses eles viam os índios como selvagens, não como seres humanos. Então essa visão do português sobre o índio prevaleceu aqui no Brasil por muito tempo. E a sociedade discriminava o índio, não via o índio como uma pessoa normal, como um cidadão normal, comum, como ele é, Então demorou um tempinho para ele conseguir seus direitos, mas o índio conseguiu sim garantir alguns direitos perante a lei. Em 1967 foi criada a FUNAI. O que é a FUNAI? A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Então cria-se a FUNAI, que é um órgão responsável por promover e proteger os direitos dos povos indígenas aqui no Brasil. Então, no governo do Costa e Silva, em 1967, ele cria um órgão para dar proteção aos povos indígenas. O nome desse órgão é FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Os índios passaram a ser protegidos por lei somente a partir de 1973. Então, a FUNAI foi criada em 1967. A partir daí, esse órgão começou a brigar pelos direitos indígenas, pelo índio ter proteção, pelo índio ser visto pela sociedade como um cidadão comum. Então, a FUNAI começa a brigar e, a partir de 1973, o índio consegue garantir alguns direitos perante a lei. E depois, com a Constituição de 1988, os índios passaram a ganhar vários direitos de reconhecimento. Então, desde 1973 até 1988, é uma briga com os índios, juntamente com a FUNAI, para garantir seus direitos perante a justiça. O artigo 231 da Constituição, que defende os direitos indígenas, ele nos diz: são reconhecidos os índios, suas organizações sociais, costumes, crenças e tradições, direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcar e proteger, respeitar todos os seus bens. Então, esse é um artigo da Constituição que defende os índios, o artigo 231. O que ele fala para nós? Ele fala de alguns direitos que os índios conseguiram. Direito ao respeito, direito de ser respeitado como qualquer cidadão, que o índio ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Esse artigo ele traz pra gente o direito à organização social. O índio ele tem direito de se organizar lá na mata, de morar naquelas ocas, naquelas malocas, como a gente já viu, juntamente com suas famílias. Tem direito a falar a sua língua. Nós vimos nas aulas passadas que quando o português chegou, o português obrigou o índio a falar o idioma português, deixando a língua indígena de lado. Então, na Constituição, no artigo 231, traz pra gente que o índio agora ele tem direito a falar sua própria língua, ele não é obrigado a falar a língua portuguesa, ele pode falar o seu idioma e qualquer pessoa tem que respeitar a língua indígena. O que mais? O índio tem direito à diferença, ele pode ser diferente, ele pode morar lá na mata, ele pode ter suas crenças, seus costumes diferentes dos nossos, ele tem o direito de ser diferente, da gente levar uma vida diferente, Tem direito à terra. O índio ele tem direito da terra onde ele mora para plantar os alimentos,
para viver junto com as suas famílias, né? O seu território, ele tem que ter direito do seu espaço, do seu território. Então, esses são alguns direitos que os índios têm assegurado pela lei, tá bom? Agora a gente vai falar da educação indígena. Como que funciona a educação indígena? Os índios, eles têm direito à educação? Sim, os índios, eles têm direito à educação, a frequentar a escola, onde inclui respeito à cultura indígena, respeitar a língua indígena e aos conhecimentos indígenas. Então, os índios, eles frequentam a escola indígena inclui todo o conhecimento que o índio ele traz consigo e a língua falada pelo índio. É lógico que também vão ensinar a língua portuguesa, caso o índio ele queira, né, sair da aldeia e morar na cidade, estudar na cidade, ele já sabe falar a língua portuguesa. Mas a escola indígena é respeitando toda a cultura, né, que o índio traz, toda a bagagem que ele traz consigo, toda a sua história, respeitando e englobando mais conhecimento, né, para os índios, trabalhando com as duas línguas, a língua indígena e a língua portuguesa. Tá? Dessa forma funciona a escola indígena. E quem desrespeitar um direito indígena, o que vai acontecer? Quem desrespeitar um direito indígena vai ser julgado e punido pela justiça, tá? Então, quem desrespeitar o índio vai ser julgado e punido pela justiça. Sobre as terras indígenas, nós estávamos falando anteriormente, né, que o índio ele tem direito à terra. Sobre as terras indígenas, quais direitos os índios têm sobre a terra? Direito de utilizar as terras para atividades produtivas, eles têm direito de plantar, né, plantar o alimento, os frutos que eles colhem lá, direito a preservar a área, eles têm direito a preservar a área onde eles moram, eles não desmatam, né, tudo que eles tiram da natureza, a natureza devolve para eles. Se eles cortam uma árvore, eles plantam duas, né? Então, assim, eles têm o direito de preservar a natureza, eles devem, né, preservar a natureza, direito de viver nesse território de acordo com seus costumes e tradições. Então, eles têm o direito também de viver nessa terra de acordo com seus costumes e suas tradições, e a gente tem que respeitar isso, tá bom? Agora nós vamos falar sobre demarcação das terras indígenas, como que funciona essas demarcações. O que é demarcação? Demarcação é demarcar o limite do território indígena. Demarcação é marcar o limite do território indígena e dar posse para ele, né? Dar aquele documento declarando que aquele território é do índio. Mas como que funciona essa demarcação? A gente vai ver como que funciona. Quem deve dar proteção ao território indígena? Além, né, da FUNAI, que é o órgão que protege o índio, quem deve dar proteção ao território indígena também é a União. Mas quem que é a União? A União é formada por município, estado e Distrito Federal. De que forma? Município, o prefeito da cidade, né? Se tem uma comunidade indígena em uma cidade, o prefeito ele vai analisar juntamente com o estado, que é o governador, e depois repassar para o Distrito Federal, que é onde fica o presidente da República. Então, quem vai garantir proteção ao território indígena vai ser o prefeito da cidade, juntamente com o governador, juntamente com o presidente da República, tá? Eles têm que estar envolvidos ali na questão indígena. Voltando a falar sobre a demarcação do território indígena, lembrando que a demarcação é aquela marcação dos limites, né? Onde é território indígena, onde não é, e garantir a posse, o documento de posse de terra para os indígenas, legalizando aquele território, né, como se os índios fossem o dono legalmente daquele território, tá bom? Como que ocorre a demarcação das terras indígenas? A demarcação das terras indígenas acontece da seguinte forma: a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, estuda a delimitação do território indígena através de pesquisas. Pesquisas sobre o território, vai pesquisar como que está o território indígena, há quanto tempo que os índios vivem lá, se eles sempre viveram lá. Pesquisa sobre o meio ambiente, se os índios estão cuidando do meio ambiente, estão preservando o meio ambiente. Pesquisa sobre costumes, crenças, hábitos dos índios, como que os índios vivem, né, lá na mata.
Depois de concluir esses estudos, é feito um relatório. Então, depois que a FUNAI ela vai fazer todo aquele estudo sobre o território indígena, a FUNAI vai fazer um relatório sobre os seus estudos e repassar esse relatório sobre o território indígena para o Ministério da Justiça. Então, a FUNAI repassa o relatório feito para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai analisar a demarcação de terra, vai analisar o território indígena, que vai autorizar ou não autorizar o índio a ser dono daquele território. Então, vai ficar a critério do Ministério da Justiça, se o índio vai ser ou não vai ser dono do território. Quando acontece, de precisarem, do caso do governo precisar daquela área indígena para alguns outros fins, ele vai retirar a comunidade indígena daquele lugar e vai enviar para um outro lugar, tá bom? Voltando a falar sobre a demarcação. Depois que o Ministério da Justiça ele vai analisar aquele relatório feito pela FUNAI e autorizar o índio que o território está legalizado, a área torna-se de uso exclusivo do índio. Então, depois de todo esse processo, se o Ministério da Justiça analisar e declarar que o índio tem direito à demarcação da terra, o território ele torna de uso exclusivo do índio. Aí fica tudo legalizado. Depois da legalização do território, a FUNAI se torna responsável para garantir todos os direitos indígenas. No Brasil, existem aproximadamente 544 terras indígenas legalizadas. Então, os territórios legalizados, que a demarcação foi garantida pelo Ministério da Justiça, aqui no Brasil são aproximadamente 544. Só que tem muito território indígena que ainda está em processo de demarcação, tá? Ainda não está legalizado ainda. Quando aparecer lá nos mapas que vocês vão analisar, território indígena que está em processo de demarcação. Então, o índio ele não tem autorização daquele território ainda. Quando aparecer território indígena demarcação, quer dizer que já foi analisado e o Ministério da Justiça já autorizou o índio a ser dono daquele território, tá bom? A maior parte das terras legalizadas para os indígenas, que já foram demarcadas e legalizadas, ficam lá na Amazônia, tá bom? Embora tem território indígena espalhado pelo Brasil, mas a maior parte que está legalizado fica na Amazônia. Tem uma grande parte que ainda está em processo de demarcação. O Ministério da Justiça ainda está analisando se o índio tem o direito ou não de ficar com aquela terra. Agora, eu deixo uma perguntinha para vocês. Os índios, eles sempre viveram aqui, eles sempre moraram no nosso território, Chegaram os portugueses, tomaram o território do índio. Agora, o índio, ele briga na justiça por causa do seu território. Olha só, será que é justo isso, Alguns levantamentos, através de pesquisas feitas, têm mostrado pra gente que com a questão da demarcação das terras indígenas, isso interferiu no aumento da população indígena. Então, depois do processo de demarcação, que a terra do índio está legalizada, o índio ele já tem o documento de posse da terra, a população indígena vem aumentando, porque o índio ele ficou mais em paz, Depois da documentação legalizada que ele é o dono da terra, ele vai ficar em paz e vai viver, mais sossegado, sem briga, sem precisar brigar na justiça por causa daquele território. Isso, nesses lugares que a demarcação já foi aprovada, a população indígena ela foi aumentou bastante. Esse crescimento também aumentou por conta de um maior reconhecimento da identidade indígena. Cada vez mais as pessoas indígenas vêm se declarando orgulhosas de serem índios e índias. Então, depois que esses direitos dos índios eles foram garantidos, os próprios índios se orgulham da sua identidade. Porque às vezes acontecia do índio ele meio que ter vergonha de ser índio, porque às vezes eles saíam das suas comunidades, às vezes para estudar na cidade,
e era visto com outros olhos, né? Eles tinham vergonha de falar que era índio, porque eles eram discriminados por isso. Depois dos direitos indígenas, os índios agora eles têm orgulho de ser índio, de ser reconhecido como índio. Isso também vem aumentando, fez aumentar a população indígena, esse orgulho do próprio índio de ser índio. Atualmente, existem vários povos indígenas espalhados pelo Brasil. Como eu já disse para vocês, a maior parte dos índios ficou lá na Amazônia, mas existem comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil inteiro. Existem também algumas tribos que vivem isoladas e não aceitam o contato com povos de fora. Então existem muitas tribos que aceitaram, né? Os agentes da FUNAI tá lá trabalhando com eles, tá ajudando eles, tá auxiliando eles nas questões dos direitos e leis. Embora também existam muitas tribos que não aceitam contato com outras pessoas. Existem tribos que pessoas que foram estudar, né, como que eles vivem, acabaram morrendo, eles acabaram matando essas pessoas. Por quê? Porque eles não aceitam o contato, eles querem viver isolados, somente eles. Então, no Brasil tem várias tribos que são reconhecidas, que os pesquisadores chegaram até lá, que a FUNAI trabalha com eles, e existem também tribos que não aceitam contato de forma alguma com outra pessoa, é somente eles, tá bom? Em Minas Gerais tem índio. Será que aqui em Minas Gerais, no nosso território, tem algumas tribos indígenas? Existe sim. Aqui no nosso território mineiro, existem 12 etnias diferentes. Existem 12 tribos com etnias diferentes de índio vivendo espalhado por todo o nosso território mineiro. Então aqui no nosso território, em Minas Gerais, existem tribos indígenas sim. Inclusive nós da escola fomos visitar, alguns anos atrás, uma tribo indígena que fica em Caldas, aqui em Minas Gerais, né? Então, aqui em Minas tem índio sim, tá bom? Então, hoje em dia, o índio ele tem seus direitos garantidos, ele é mais reconhecido perante a sociedade, né? Nós vimos que os índios, eles, por um certo tempo, eles sofreram preconceito. Até na questão de estudar os povos indígenas é difícil, né, achar documentação sobre a população indígena, porque para o homem branco o índio não tinha importância, era como se eles não vivessem história, era como se a história deles, a história dos povos indígenas não fosse interessante. Nós vimos que quem escreveu, quem relatou como que esses povos eles viviam foram viajantes que vieram de fora. Tudo que a gente conseguiu estudar, que a gente está conseguindo estudar sobre os povos indígenas, foram relatados por viajantes, por pessoas de fora, porque as pessoas que viviam aqui não importavam com a população indígena. Então, depois de muita batalha, de muita luta, os índios conseguiram alguns direitos, embora eles tenham muito direito ainda para lutar e para conseguir ser mais reconhecidos perante a sociedade. Agora eu vou deixar para vocês um pensamento sobre os índios. Queria que vocês analisassem, pensassem, ver se vocês concordam comigo, tá bom? Os índios, eles estão na cultura, na história, no sangue do brasileiro. Os índios são nossas raízes e agradecemos os seus ensinamentos com muito respeito pela sua cultura. Selvagem não é quem vive na natureza, e sim quem a destrói. Porque tudo que o índio viveu e por tudo que contribuiu com a cultura brasileira, o índio merece o nosso respeito. Ele é um cidadão como qualquer outro cidadão brasileiro. Respeito aos nossos índios, eles merecem. Então, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida já sabem, estou aqui para orientar vocês. Hoje nós falamos sobre alguns direitos indígenas. Então, é isso. Tchau, tchau!